o início de uma investigação mista parlamentar sobre os ataques aos prédios do Congresso Supremo e Planalto no dia 8 de janeiro. Uma comissão que reúne, em sua maioria, parlamentares da base governista, mas que também conta com senadores e deputados da oposição, inclusive alguns diretamente ligados às depredações aos prédios dos três poderes. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 25 de maio de 2023. Dia em que o Congresso instalou a CPI mista de 8 de janeiro, que vai investigar os atos golpistas que levaram à invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Quem preside a comissão é o Arthur Maia, deputado federal pela União Brasil da Bahia. Já a relatoria dos trabalhos ficou com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O objetivo de uma CPI é a investigação de um fato, já que fiscalizar o interesse público é uma das funções constitucionais do Poder Legislativo. Por meio de depoimentos e compilação de provas, a comissão produz um relatório que diz se houve a existência ou não de um crime. As conclusões são encaminhadas ao Ministério Público, que faz a responsabilização civil ou criminal. Mas tem também a questão de que as CPIs não servem só para investigar fatos, mas também, e às vezes de forma preponderante, para deputados e senadores ganharem popularidade entre o eleitorado ou então para desgastar a imagem de investigados, mesmo que não haja repercussões judiciais. Por isso é um jogo de forças. O foco da CPI mista do 8 de janeiro são os bolsonaristas responsáveis pelos ataques golpistas. Aqui entram os vândalos em si, os organizadores dos atos, os financiadores dos acampamentos e os autores intelectuais do ataque. É nessa última linha que a investigação pode chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, serão 180 dias de investigação com a possibilidade de prorrogação. A comissão é mista porque conta com deputados e senadores. Ela reúne 32 parlamentares, sendo 16 senadores e 16 deputados, com igual número de suplentes. A maioria dos integrantes faz parte da base governista. Segundo o levantamento do site Poder 360, pelo menos 18 parlamentares são da base aliada. Nomes como os senadores Rogério Carvalho e Fabiano Contarato, do PT, e as deputadas Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salabert, do PDT. O Arthur Maia, que preside a comissão, é ligado ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, que comanda o Centrão e tem uma relação ambígua com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No seu primeiro discurso, o Maia adotou um tom conciliador, dizendo que é preciso colher provas com honestidade e transparência para saber o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele também disse que a ideia é que a CPI mista se reúna uma vez por semana, sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Já Elisiane Gama, a relatora, é ligada ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos principais alvos da estratégia da oposição bolsonarista que tenta associar o governo Lula a uma suposta omissão no dia da invasão. A indicação de Elisiane foi motivo de protestos por parte da oposição, justamente por essa proximidade com Dino. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi um dos que reclamaram. Em seu primeiro discurso, após ser eleita relatora, Elisiane afirmou que o 8 de janeiro foi uma tentativa frustrada de golpe. Você ouve um trecho da fala dela a seguir. Enche de honra, mas muita responsabilidade, sobretudo pelo foco desta comissão, pelo foco do objeto da investigação desta CPI, que é exatamente um dos atos mais terríveis da história brasileira, eu não diria nem desde a redemocratização, mas desde sempre, nem nos momentos mais terríveis do Brasil, como da ditadura, nós acompanhamos e vimos o que nós presenciamos aqui no 8 de janeiro. Apesar da maioria governista, existe entre os integrantes da CPI parlamentares bolsonaristas que não veem o 8 de janeiro como um atentado à democracia. Alguns deles, inclusive, são investigados por participar de tramas golpistas a favor de Bolsonaro. Entre eles está o Marcos Duval, o senador que reclamou da indicação de Elisiane para a relatoria.
Duval chegou a falar publicamente, no fim de março, sobre seus planos de sabotar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso porque Moraes é relator do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo. A ideia do senador era fazer com que Moraes perdesse a competência para a relatoria do inquérito, que tem entre os seus alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras de Duval, abre aspas, eu tinha falado, Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar, porque ele, Alexandre de Moraes, quer te prender, fecha aspas. Outro integrante da CPI ligado ao golpismo é o deputado André Fernandes, do PL do Ceará. Ele é suspeito de instigar a invasão aos três poderes e é um dos alvos do inquérito no Supremo sobre os ataques. No dia 6 de janeiro, Fernandes tuitou, abre aspas, neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá, fecha aspas. Ele também publicou uma imagem, já depois da depredação, com a porta arrancada de um armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes e a seguinte legenda, quem rir vai preso. Como a gente disse, a estratégia da oposição é emplacar falsas teses sobre os atos golpistas, numa tentativa de transformar em vítimas os bolsonaristas responsáveis pelos atos. O que o governo quer é justamente barrar isso e também evitar um desgaste maior dentro do Congresso, já que o presidente Lula ainda está tentando consolidar sua base aliada, tanto na Câmara quanto no Senado. Além disso, tem a questão da opinião pública, porque existe o temor do potencial da CPI de espalhar desinformação sobre os ataques, algo que foi visto, por exemplo, na CPI da Covid no Senado em 2021. Em entrevista ao Nexo em abril, a Michele Massuchin, professora da Universidade Federal do Maranhão, falou que acha muito difícil que a CPI tenha um resultado que contrarie os fatos apresentados até agora. Ou seja, vai ser difícil para a oposição bolsonarista emplacar a sua narrativa. Mas, por outro lado, Ivan Paganotti, professor da Universidade Metodista de São Paulo, ressaltou como os trabalhos da comissão provavelmente vão se voltar para a projeção política dos envolvidos, com a produção do que ele classificou como, abre aspas, falas provocativas, lacradoras, em vídeos curtos para alcançar quem não vai ter a contextualização ou a contestação dessas provocações, fecha aspas. A CPI mista não é a única apuração em curso sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Tem também as investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Isso além da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi articulada logo na sequência dos ataques e já acolheu vários depoimentos. No Supremo, 1.045 pessoas já viraram réis pelos atos. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas. A Polícia Federal, por sua vez, já cumpriu várias fases da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques. Ainda que a ideia da oposição seja emplacar uma tese de que o governo sabia dos ataques e teria sido omisso, existe também o lado de que essa tese foi arrefecendo com o passar do tempo, pelos próprios fatos que foram se desenrolando e não colaboram muito com essa versão. Com isso, o empenho dos bolsonaristas com a CPI mista ficou mais fraco. E nesse meio tempo, a oposição conseguiu articular uma outra CPI de interesse, que é a CPI do MST. A comissão que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra começou na terça-feira e parece ter mais tração entre a oposição bolsonarista. Isso apesar do presidente da CPI, o tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, estar sob investigação da Polícia Federal. A apuração foi pedida pelo Alexandre de Moraes e diz respeito a publicações do bolsonarista em suas redes sociais que apoiavam radicais que pediam um golpe de Estado após o resultado das eleições que deram cargo de presidente a Lula. Na época, Zuco era deputado estadual. A questão que fica é quanto a oposição e o governo vão se empenhar de fato na CPI mista, num momento em que ambos os lados estão de olho em outras questões. Do lado da oposição, a CPI do MST parece ser mais vantajosa em termos de barulho na opinião pública. Já o governo segue tentando criar sua base aliada de maneira mais sólida. A pergunta agora é se a comissão vai submergir na irrelevância ou se o barulho feito ali vai de fato mexer com o debate público. Na quarta-feira, uma comissão de deputados e senadores aprovou o texto da medida provisória que analisa a reorganização dos ministérios após a posse de Lula.
De forma incomum, o projeto tira funções do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, que protestaram contra a medida. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que exatamente esse MP muda na atuação das áreas ambiental e indígena do governo? E qual foi o argumento utilizado pela comissão? O texto que foi aprovado pelo Congresso faz várias mudanças que não estavam na proposta original da MP do governo Lula. A primeira mudança proposta pelo relator, que é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, tira a demarcação de terras indígenas da pasta de Sônia Guajajara e a transfere para o Ministério da Justiça. Outras mudanças feitas pelo relator e aprovadas pela comissão que analisa a MP tiram do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, que vai para o Desenvolvimento Regional, a gestão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que passa para o Ministério da Gestão, e sistemas de informações sobre políticas de resíduos sólidos, saneamento e recursos hídricos que vão para o Ministério das Cidades. Segundo o relator, essas mudanças tentam garantir neutralidade na condução das políticas que foram para as outras pastas. Para ele, caso elas estivessem com o Ministério do Meio Ambiente ou dos povos indígenas, elas poderiam ser tratadas sem o equilíbrio necessário. A Marina Silva e a Sônia Guajajara contestam essa visão. A ministra do Meio Ambiente disse nesta quarta-feira na Câmara que o país não pode ter a estrutura do governo que perdeu as eleições, fazendo uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também desidratou o Ministério do Meio Ambiente nos últimos anos. E Mariana, qual foi a reação do governo? Enquanto a Marina Silva e a Sônia Guajajara se posicionaram contra o texto que foi aprovado nessa quarta, parte do governo apoiou o relatório do deputado Isnaldo Bulhões. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou na terça-feira o texto da MP, dizendo que ele manteve o espírito da reestruturação do governo Lula e está equilibrado. O PT do Senado também se manifestou na quarta, considerando uma vitória a aprovação do relatório. Segundo informações de bastidores do jornal Folha de São Paulo, o Lula também não se opôs às mudanças no meio ambiente e no Ministério dos Povos Indígenas. Uma reportagem do jornal diz que a articulação política do governo teve aval do presidente para ceder à pressão de desidratar esses ministérios em troca de blindar a Casa Civil, que é responsável por projetos mais importantes para Lula, como o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos. Depois de ter sido aprovado pela comissão que analisa a MP, a expectativa é de que o relatório seja votado nessa quinta nos plenários da Câmara e do Senado. Se ele for aprovado sem alterações, as mudanças nessas duas pastas vão passar a ser definitivas. O texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Na quinta, o Código Florestal Brasileiro completa 11 anos desde a sua promulgação. A Climate Policy Initiative, a CPI, que é uma organização com experiência em análise de políticas públicas e finanças da PUC do Rio de Janeiro e parceiro do Nexo Políticas Públicas, fez um levantamento sobre o tema. O relatório traça uma radiografia da implementação da Lei Florestal com foco no Cadastro Ambiental Rural e no Programa de Regularização Ambiental. A Cristina Leme Lopes, que é gerente sênior da organização, falou para a gente sobre os principais desafios na implementação da lei. Atualmente, o principal desafio da lei é a análise dos cadastros ambientais rurais. Existem quase 7 milhões de cadastros e a responsabilidade para fazer a análise de todos os cadastros são dos órgãos estaduais. Mas é impossível que cada órgão faça individualmente uma análise cadastro a cadastro. Então, é fundamental que haja um sistema automatizado, né? Existe hoje a ferramenta da análise dinamizada, desenvolvida pelo Serviço Florestal Brasileiro, e os estados precisam implementar essa ferramenta. Até o momento, apenas a Amapá implementou parcialmente e São Paulo implementou em maior escala, né? Conseguiu rodar praticamente toda a base de cadastro do estado no ano passado. A análise dinamizada ela tem seus desafios, mas isso precisa se tornar uma prioridade política dos estados,
porque o CAR é a principal pilar do Código Florestal. Ele é usado em outras políticas públicas. Ele é usado nas políticas de concessão de crédito, ele é usado no licenciamento ambiental, ele é usado para fins de regularização fundiária. Então, as informações do CAR precisam estar atualizadas, elas precisam estar integradas e precisam estar acessíveis. Todos os cadastros ambientais rurais sobre a gestão dos estados, eles são coordenados em um sistema, o Sistema Nacional, que é o SICAR. Então, é fundamental o fortalecimento do SICAR para que ele tenha uma infraestrutura de dados estável e para isso também seria muito importante que houvesse uma governança bem estabelecida, para que o governo federal não pudesse, em algum momento, fazer alterações ou mudanças no SICAR que afetem os estados, e os estados, por outro lado, também tenham que atender certas expectativas de importância do governo federal, por exemplo, o cancelamento de cadastros irregulares. Então, a gente propõe que essa agenda do CAR, através de um plano de ação e de uma governança bem estabelecida do cadastro, seja o principal avanço desse governo. Você pode conferir toda a produção do Nexo Políticas Públicas em pp.nexojornal.com.br. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista, não durma com essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as dicas dessa semana com uma série incrível para assistir que fala sobre o poder elétrico das adolescentes. Um fenômeno atinge garotas de diversas partes do mundo. Ao se sentirem com raiva ou vulneráveis, as adolescentes passam a soltar descargas elétricas fortíssimas pelas mãos, causando quedas de energia, incêndios e mortes. À medida que essa força se espalha, o patriarcado nunca mais será o mesmo. Com Toni Collette no elenco, a série O Poder, da Amazon Prime, é inspirada no best-seller deliciosamente feminista da inglesa Naomi Alderman. Para ler, a gente indica um texto que fala sobre o revisionismo em livros de Monteiro Lobato a Agatha Christie. A revisão de obras clássicas de autores conhecidos mundo afora vem dando o que falar. Na Gama mesmo a gente já falou sobre isso. Com mudanças de termos como gordo, que virou enorme, e fêmea, que se tornou mulher, a maioria das alterações exclui trechos considerados preconceituosos ou ofensivos aos leitores atuais. A história, explorada em reportagem da Folha de São Paulo, aprofunda toda a discussão em torno da tendência do revisionismo literário. Para ouvir, a gente indica um podcast em tributo a Rita Lee. Inspirado no livro Rita Lee, Outra Biografia, que acaba de ser lançado pela Globo Livros, chega na próxima semana a todas as plataformas de áudio o podcast homônimo produzido pela Trovão Mídia, em parceria com a Globoplay. O programa é apresentado por Astrid Fontinelli e tem a participação do editor do livro, Guilherme Samora, que era bem próximo de Rita. Vão ser 5 episódios, um tributo em áudio à vida e à obra de Rita. Tá no ar a partir do dia 29, com novos episódios a cada semana. Para ir, tem uma dica das artes aqui em São Paulo. The Square São Paulo, um evento na Casa de Vidro de Lina Bobardi, celebra os 10 anos da grife italiana Bottega Veneta no Brasil. A partir de temas como a geometria, a espiritualidade, a contracultura brasileira e as raízes da bossa nova, o evento apresenta Arnaldo Antunes, Iban Salles, Luiz Zerbini, Leda Catunda, Lenora de Barros e João Camareiro, além de mostrar também obras de Lígia Pape, Hélio Oiticica, Augusto de Campos, Surubim Feliciano da Paixão e da própria Bobardi. Vai agora do dia 27 de maio a 3 de junho. Para terminar, a gente indica um curso sobre a obra de Nina Horta com degustação. O delicioso texto da maior cronista de comida do Brasil é o tema do curso ministrado pela jornalista Luísa Fecarota, especialista em gastronomia. Acontece na Escola Vilma Covesi, aqui em São Paulo, e propõe uma escavação arqueológica da obra da escritora.
Ao longo das aulas vão ser degustadas receitas como picles de quiabo, mousse de atum e pudim de leite, que são marcas de Nina Horta, e em paralelo há exercícios de escrita relacionados a esses temas que são abordados lá. Mais informações você encontra no site da Gama. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem! Da instalação da CPI mista de 8 de janeiro, passando pela investida para desidratar a área ambiental do governo e pelo status da implementação do Código Florestal Brasileiro e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick, Cristina Leme Lopes e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!